Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós e por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as dicas, promessas da sua palavra. Seja bem-vindo, amado e querido ouvinte, aqui no canal Voz do Caminho do Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso e se cadastre, tá bom? Esteja participando desse contingente já de 155 inscritos, onde aqui em cada quadro estamos a refletir na Palavra de Deus. Neste momento estamos dentro do quadro Momento de Reflexão, onde sempre estamos a meditar e refletir sobre a Palavra de Deus. Desta forma, desta oportunidade, estaremos considerando o tema o poder da oração à luz da ótica divina. Então, para iniciar, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor, ó Pai, há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós venhamos estar junto. Nos ajuda, Pai, neste momento, que agora vamos estar tratando desse assunto tão importante, Senhor, que é a oração, que é um momento particular e relacional com o Senhor. Faz isso, Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto bíblico que nós vamos estar lendo, e antes dele você pode estar se perguntando, poder da oração somente na questão de estarmos entrando relacional, quando o Senhor Jesus disse para entrar no quarto e orar, porque nesse momento estaremos meditando sobre a eficácia da oração dentro da orientação do Senhor Jesus. Porém, isso não descarta a eficácia e o poder da oração, amados, também no momento congregacional. Porém, precisamos entender ambas as distinções. Há poder na oração quando dentro do momento da consagração, em a sua resposta, e se dada a sua resposta a nós, como também no ciclo de oração, em todo momento que ali oramos na igreja, por certo que sim, porque há um mandamento do Senhor. Quando nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2, nós vemos aqui, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Qual é a razão disso? Pois isto é bom e agradável diante do nosso Deus, diante de Deus, nosso Salvador. Então é claro que o poder e a eficácia da oração no âmbito congregacional, que eu trago aqui como um momento relacionado à questão vocacional, à luz da ótica divina também tem eficácia. Observe que quando nós lemos muito mais ainda em Atos 2, que é o momento congregacional, dado o fato vocacional da igreja, observe o que Paulo diz no capítulo 42, versículo 42. Observe aqui, e depois observe o que aconteceu no versículo 43. Diz, e perseveravam, fala do vocacional, do congregacional, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no repartir do pão e nas orações, e cada alma só, agora olha só 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais. Aqui já está se falando do poder da oração e da eficácia dela, e muitos prodígios, eram muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando falamos de prodígio, quando se fala de maravilha, se fala
de algo inusitado. A pessoa tem uma perna curta e ela se esticar, um exemplo. Algo que vai além do sobrenatural, que é além de um milagre, de uma pessoa estar doente e ficar boa, estar morta e ressuscitar. Ressuscitar ainda está dentro do campo de maravilhas que o Senhor realiza no meio da sua igreja. Porém, o texto que eu quero ler e que o assunto que queremos tratar aqui nesse momento é sobre o poder da oração à luz da ótica divina no campo relacional. E para isso eu quero tomar aqui Mateus 6 e iniciar aqui a nossa reflexão fundamentado neste versículo bíblico. Quando ele diz aqui, ó, mas tu quando orares, deixa eu só ver um negócio aqui. Mas tu, porque tu, pode ver que já é na individualidade. Ele diz, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Estaremos esmiuçando esse versículo em face desta verdade bíblica, desta ótica de Deus, que Ele nos orientou. E Ele nos garantiu, ó, te recompensará. Eu vou ler aqui em James, que é muito mais, como é que diz, plena com respeito a essa questão, quando aqui em Mateus 6, eu estou abrindo aqui a Bíblia, eu estou fazendo aqui sem a imagem, porque eu vou ter ler aqui uma anotação que eu fiz no celular, então vamos estar nessa meditação apenas com áudio, tá bom? Mas o importante é a palavra de Deus, não é o irmão Sabino. Diz aqui, ó, tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Teu pai que vem em secreto e recompensará. Agora que ele diz, a Bíblia que diz, plenamente, ou seja, fala da eficácia da oração. E partindo aqui dessa verdade, quais são as razões que Jesus traz dentro desse versículo algo profundo para nós no tocante a esse poder e a essa eficácia da oração? E quando que a oração ela tem poder, ela tem eficácia à luz da ótica divina? Através desse versículo que Jesus nos orienta. Ele diz aqui, quando tem a sua eficácia quando na esfera da intimidade, porque ele diz, vai para o teu quarto. Cultivar um momento diário de oração com o Senhor é reconhecer o valor de tamanho privilégio e fortalecer o laço divino. Aí eu tomei aqui como exemplo Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 12, que Daniel orava 3 vezes ao dia, entrava no seu quarto e fechava a porta. E diz aqui, quando naquele encontro de Gabriel com ele, o texto bíblico, que o anjo abordou Daniel com a seguinte expressão, Daniel, tu és um homem muito amado. Então há poder na oração, à luz da ótica divina, na questão da oração, no nosso particular, por conta que esse momento nós fortalecemos os vínculos nossos como filhos de Deus, um relacionamento entre pai e filho. A segunda razão é que tem a sua eficácia quando na esfera da privacidade, porque ele disse, e fecha a porta, parte E do versículo. Isso fala de privacidade. Privacidade é reconhecermos e valorizarmos a nossa salvação e um momento a sós com o Senhor. Fala de privacidade. Falar de privacidade é estabelecermos vínculos profundos e confiáveis onde abrimos o nosso coração diante de Deus sobre assuntos diários ou pendentes, fruto da nossa tão comum fraqueza. Então, no congregacional, o que é o vocacional, nós não podemos orar alto, orar assuntos que só cabem entre nós e Deus. Como sermos exortados diante de uma pregação, fomos confrontados, não vamos revelar, sou eu que estou acontecendo. Não,
nós vamos reconhecer pela palavra ensinada ou pregada por um irmão, por um pastor, que aquela área da minha vida está em pendência, está em dívida com o Senhor. Não estou agindo como deveria. Então, onde que eu vou levar essa situação para Deus? No quarto da nossa casa, na privacidade ali. E isso vai fortalecer os vínculos com o Senhor, tanto na questão da confiança, porque Ele vai nos atender, porque Ele vai nos responder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro, tem a sua eficácia quando na esfera da paternidade. Orarás ao teu pai, parte F, quando ele diz, ó. Ora a teu pai. Não, ele diz, pode fechar. Ora a teu pai. Aqui na King James ele diz aqui, fecha a porta e orarás a teu pai. Aí fica a pergunta que não quer se calar. Será que compreendemos esse grau de proximidade? Ou simplesmente temos tratado a oração como remédio? Ou tratamos apenas como um exercício espiritual? Ou pior ainda, ou quem sabe, eu coloquei aqui que é pior, né? Como uma performance de vitrine, ou seja, eu faço aquilo porque vou me ver, irmão Sabino é um homem de oração, que o Senhor nos dê graça para ser como ele. Será que é para isso que nós temos entendido que é oração? Ou, e não como um estreitamento peculiar entre pai e filho, onde clamamos a papai? Então isso é para nos refletirmos. Encerrando, o poder da oração à luz da ótica divina, ela tem a sua eficácia quando na esfera da sinceridade. É quando ele diz aqui, que está em secreto e que vem em secreto. Aí ele fala do que o Senhor espera de nós. Quando entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e falarmos com Deus, o Senhor ele requer, espera de nós sinceridade. Abrimos, escancaramos nosso coração a Deus. Como o salmista no Salmo 51:4, ele disse, contra ti somente pequei. Algo que nem nós gostaríamos que viéssemos a passar como Davi passou, e aquelas palavras foram para ele pesarosas, de grande confronto, quando o profeta Natan disse, tu és este homem, diante do pecado de Betseba. Porém, a Bíblia diz que Davi ele se quebrantou, ele se humilhou diante de Deus. Davi, amados, era um homem segundo o coração de Deus, dada uma das características, era a questão da sua sinceridade. Davi nunca dissimulou diante de Deus. E Deus não espera dissimulação, amado. Nós estamos diante de Deus, o Pai, que tudo vê em secreto e que está em secreto. Ele nos conhece, ele espera de nós sinceridade diante daquele momento. Só assim, dentro desses aspectos, é que haveremos da nossa oração ela ter eficácia. E para encerrar, eu trago aqui essa realidade quando nós lemos em Isaías capítulo 38, Isaías capítulo 38, quando Isaías chega ali para ele aqui, diz que ele vai morrer. E a Bíblia diz aqui, versículo 2-6, ele diz, então virou Ezequias, depois que ele recebeu a sentença do profeta Isaías, mandado por Deus, então virou Ezequias, olha só, observe que Isaías tinha saído do quarto onde ele estava. Estava só Ezequias e Deus. E ele diz o texto bíblico, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te agora, ó Senhor, peço-te de que modo tenho andado diante de ti em verdade, olha só, e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente, amados. Ele se quebrantou, era algo sincero. Observe que essa sinceridade de Ezequias
Uma verdade, dado o fato da sua fidelidade a Deus, como bem sabemos e conhecemos pelas Escrituras. Mas observe também que Deus ama tanto a sinceridade quanto essa verdade de Ezequias, como também com respeito a Davi, quando estamos sob uma questão de dependência diante de Deus. Aí diz que, então veio a palavra do seu Isaías dizendo, fez com que Isaías voltasse, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi a tua lágrima, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Observe a eficácia da oração, que no caso de Ezequias, ecoa as palavras do salmista, que Deus, ele é o nosso Deus, tão presente, o nosso socorro tão presente na hora da angústia. Ao clamarmos, ao buscarmos a face do Senhor no nosso particular, frente ao relacionamento com o Senhor. Porque a igreja congregacional é requerida do Senhor, não deixai a vossa congregação. Mas também, muito mais do que isso, é o relacional, como quando Maria escolheu estar aos pés do Senhor Jesus. Enquanto que Marta estava preocupada em servir ao Senhor Jesus. O Senhor, ele se agrada do nosso serviço. Fato este que o próprio apóstolo Paulo nos diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E isso é agradável ao Senhor. Mas o que nós estamos aqui a refletir é a questão do que o Senhor Jesus nos ensinou. Observe tudo isso, que a eficácia da oração, à luz da palavra do Senhor, é quando está na esfera da intimidade, na esfera da privacidade, na esfera da paternidade e na esfera da sinceridade. Por certo, a resposta ela vem. Por certo, a resposta vai chegar. Se é a renovação da nossa vida espiritual, no que diz respeito a santificar determinada área da nossa vida, se é algo que precisamos e necessitamos e buscamos em face à nossa família, como também em face ao nosso cotidiano. Por certo, o poder desta oração e a eficácia dela será uma realidade que haveremos de conviver e experimentar diante do Senhor. E sabe por quê? Porque essa garantia foi Ele que nos deu. Se nós seguirmos a orientação do Senhor Jesus, por certo, nós haveremos de experimentar essa experiência em frente a este poder da oração. Observe que Daniel orou quando tinha aquele edito de morte para os magos, ao qual ele e seus amigos estavam inseridos. Ele orou por todos e ele foi orar a Deus. E Deus, naquele momento, deu a revelação do sonho daquele rei para Daniel. Por quê? Porque o poder da oração, à luz da ótica divina, está atrelado ao nosso relacionamento, quando no nosso relacionamento com Deus, a questão de um momento de intimidade com o Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso. Amém? E que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Amém? Vamos estar agora orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer pelos momentos que estivemos aqui, Senhor, cuidando, refletindo sobre esse particular. Dá-nos a entender e a valorizar cada vez mais, Pai, um momento com o Senhor no nosso dia a dia, no nosso particular. E nos faz, Senhor, sentir, sermos sensíveis à tua voz e à tua presença neste momento. E convivemos com esta realidade e verdade que o Senhor há de nos conceder a resposta plenamente, Senhor, em face desta intimidade e destas realidades que até aqui temos considerado à luz da tua palavra. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.